No início do curso, nós falamos de várias memórias que a GPU possui e vimos exaustivamente a memória global e a memória compartilhada e também os registradores. E vamos falar de uma outra memória que não tem, na verdade, muito mistério, ela não é tão complicada de se usar, por exemplo, como a memória compartilhada. Trata-se da memória constante. A memória constante é uma memória pequena, mas que ela reside na memória global. Só que, quando a gente declara algum determinado dado, alguma determinada estrutura, alguma informação como memória constante, quando nós fizermos uma leitura, esse dado vai poder ser cacheado num espaço de memória dentro do chip. Justamente por isso, por ser um espaço de memória em chip, ela é de tamanho pequeno. Nós hoje trabalhamos com 64 KB, pouco mesmo, na mesma ordem de grandeza da memória compartilhada. Como o próprio nome diz, é uma memória constante, significa que ela não é uma memória dinâmica, ela não é uma memória que pode ser atualizada. Os dados gravados na memória constante não podem ser mais alterados. E essa leitura de memória constante acontece a nível de half-warp. Como? Vamos entender. Quando a gente faz uma chamada de uma leitura de um dado que está na memória constante, metade de um warp, half-warp, pode fazer um acesso e outro half-warp, ou seja, outros 16 threads, podem fazer um outro acesso simultaneamente ao mesmo dado. Na mesma memória. E por isso a gente diz que ela vai fazer um broadcast para o half warp, para todos os 16 warps que estão naquele espaço de leitura de uma chamada. Né? Então, ao invés de fazer um único broadcast por warp, ele consegue granularizar para um half warp. Uma situação interessante de usar é quando nós vamos ler aquele mesmo dado várias vezes, ou várias threads, por exemplo, vão buscar aquele mesmo dado. Então, você não precisa ir muitas vezes na memória global. Uma única ida vai trazer aquele dado e vai deixá-lo cacheado. Agora, se o dado não é o mesmo, então nós vamos ter que fazer várias idas àquele espaço de memória e vai haver uma sequencialização de leitura. Como usamos a memória constante? Como ela corresponde à memória global, na verdade digamos assim, uma camisa que a gente põe, veste de um jeito a memória global para dizer que ela vai ser, quando fizermos uma leitura, esse dado vai ser cacheado, e obviamente esse dado tem que caber dentro do cache. Então, nós vamos declarar e vamos fazer a cópia de dados mais ou menos no mesmo paradigma que nós fazíamos com a memória global, portanto, antes da chamada do kernel. Nós vamos declarar a memória constante, colocando esse diretivo, underline, underline, constant, underline, underline, e então isso aqui diz que o dado que vai estar sendo declarado aqui vai residir na memória constante da GPU. Logo em seguida a gente precisa fazer um CUDA-memcopy parecido com o que nós fizemos para a memória global, só que nós usamos o CUDA-memcopy toSymbol. E essa na verdade, a função em CUDA que copia especificamente um dado da CPU para memória constante. Né? Mais ou menos o mesmo esquema do que nós fizemos com o CUDA-memcopy, só que, de novo, a memória constante é uma memória só onde a gente não pode escrever, a gente só faz leitura por parte da GPU. Então, a gente não faz sentido a gente depois ter, não existe o CUDA-memcopy direção GPU-CPU, porque a GPU não vai poder escrever dados na memória constante, já que ela é constante, ela não pode mudar, certo? Então, nós vamos colocar informações ainda antes da chamada do kernel, vamos usar o CUDA-memcopy toSymbol para transferir esses dados para a GPU, para esse espaço de memória chamado memória constante, né? Mas não faz sentido a gente fazer um CUDA-memcopy no caminho contrário, porque aquele dado vai permanecer constante o tempo todo.